Pronto, gravando. Ninguém foi removido, né? Ou foi? Gente, tem um monte de gente entrando ainda, peraí. Esperar um pouco. Bom, a gente podia começar, a gente terminou não destrinchando o texto, vamos dizer assim, na vez passada, né? A gente foi conversando sobre outras coisas, mas isso para mim não é nenhum problema. Eu acho que a ideia é essa mesmo. É claro que existem algumas coisas, como eu disse para vocês, esses textos eles nos servem muito mais de um roteiro de discussão do que uma bibliografia. É claro que eles servem também como uma bibliografia, mas a bibliografia sobre isso é extremamente extensa. É muito chato esse negócio de ficar tendo que autorizar todo mundo a entrar na sala. Interrompe. Bom. Então, por exemplo, sobre esse tema que a gente está trabalhando, eu disse para vocês na vez passada, o texto base é o seminário 20 do Lacan, né? Mas eu, obviamente, recomendo cuidados quando vocês forem ler Lacan, porque Lacan não é assim, você abre, começa a ler como se fosse um romance, não funciona assim não. Precisa de algumas condições, algumas condições de possibilidade, né? Então, e a gente está aqui para isso, exatamente para facilitar um pouco a vida de vocês, se é que é possível isso, lendo Lacan, né? Mas, enfim, destrinchar alguns conceitos e tal. Mas a gente também não pode abandonar os textos, porque os textos, eles, como eu disse, eles nos servem de um roteiro de discussão, de apresentar os conceitos fundamentais em torno dessa discussão que a gente está fazendo, tá? Eu vou responder uma pergunta, não sei se todo mundo viu, a Larissa fez uma pergunta sobre o falo, que ela terminou achando que não estava entendendo mais nada sobre o falo. Veja bem, Larissa, o Freud, ele evoluiu de uma perspectiva que ele estava, uma pregnância, vamos dizer assim, que ele tinha com a anatomia, né, porque até 1933, a Organização Genital Infantil, que é o texto, vejam, aí se é 33 ou é 31, até esse texto, chamado Organização Genital Infantil, o Freud usava o termo pênis, para falar da diferenciação anatômica entre os sexos. Né? A partir desse texto, ele passou a usar o termo falo, o que é um enorme progresso, porque aí mostrou como Freud conseguiu se desvencilhar dessa pregnância anatômica, apesar de que ele ainda tinha uma pregnância anatômica, né? Ele profere aquela famosa frase, a anatomia é o destino, que o Lacan critica veementemente, né? Mostrando que a anatomia não é destino porra nenhuma. Tá aí os transexuais que não nos deixam mentir. Mas o Freud tem essa frase, que eu não me lembro onde é, eu não sei se é na Sexualidade Feminina, e é um desses textos sobre sexualidade feminina e tal. Então, quando Freud faz isso, ele está retirando a diferenciação sexual do campo anatômico e colocando no campo simbólico, uma condição simbólica, né? O falo é mais ou menos isso, é algo que de alguma forma permite. Fica mais fácil a gente falar com Lacan, porque exatamente o Lacan vai definir materialmente o falo no sentido de um significante, né? O falo é um significante que abaliza as significações do sujeito. Né? Para Freud, Freud não usava esse termo significante, né? Freud não usava porque ele não tinha como referência a linguística que Lacan passou a trabalhar. Então, epistemologicamente falando, ele não usa essa terminologia. O Freud ainda usa uma terminologia que vem da filosofia, que é a ideia de representação, tal, né? Aquelas coisas da filosofia ainda, e não da linguística. Então, você pode tomar o falo como uma baliza. Né? Ele é um balizamento da diferenciação sexual para Freud e para Lacan. Né? É como se dissesse que a diferença sexual ela se refere não à anatomia, mas ao falo. E é exatamente isso, é essa ideia de quem tem o falo
né, de ser ou ter o falo, ou ter ou não ter, como Freud apresentou. Né? Léo, Oi. bom, eu queria, na verdade, pegar carona aí nessa história, né? O primeiro eu queria comentar essa frase, Anatomia ou Destino, é uma frase muito interessante. Eu não me lembro exatamente se quando Freud fala, é totalmente no contexto da diferenciação sexual, mas é interessante, né, a gente pensar que, num certo sentido, sim, a anatomia é o destino, né? E até para os transexuais, eles têm que lidar com aquele, né, com aquele corpo e fazer alguma coisa com ele da mesma maneira que todos nós, né? Mas eu queria te perguntar, essa história realmente que é muito complicada, né, do falo, porque, por um lado, certamente é um grande adianto, é um grande avanço, né, ele tirar da anatomia, né, e parar de falar em pênis e começar a falar em falo. Por outro lado, é muito mais complicado de entender, né, porque pênis a gente sabe o que é, né, a gente é visível, você entende, por mais que seja, né, um conceito problemático, complicado, mas o falo é muito mais difícil, né? E aí eu queria pegar um gancho aqui no começo do texto de hoje, pelo menos, né, o que eu pude ler, que é essa discussão que a gente estava já tendo também na aula passada, no encontro passado, né? Que é esse negócio de ser o falo e ter o falo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E uma outra última questão são as mulheres fálicas, né? Muitas vezes a mulher é o fálico da relação, né? Enfim. Isso, eu não sei se vocês conseguiram ler o meu artigo da diferença sexual à sexuação. Lá eu explico, aí pelo menos eu acho que explico de uma maneira mais detalhada sobre isso. Porque o Freud, quer dizer, o falo vai ser um balizamento que vai permitir uma identificação do sujeito nessa diferenciação sexual. Né? Como eu disse, realmente é mais difícil, porque ele escapa à anatomia. É mais fácil você acreditar que quem tem um corpo de fêmea é mulher e quem tem um corpo de macho é homem. Mas não é bem assim que funciona. Né? E Freud estava falando já, ele também não tinha essa categoria gozo, não tinha assim, não tinha como Lacan sistematiza, né? O gozo para Freud estava muito, pelo menos até o Além do Princípio do Prazer, o gozo para Freud estava muito atrelado ao sexual, né? Então, ao gozo sexual. Depois do Além do Princípio do Prazer, isso muda um pouco, que é de 1920. Mas essa condição fálica, lembrem-se de uma coisa que é crucial. Abram as orelhas, porque isso talvez seja o que há de mais importante para a gente entender o que é o falo. O falo, ele de uma certa maneira, em Freud especialmente, né? Ele representa uma certa condição de atividade e de potência do sujeito, tá? Mas atenção, a potência para a psicanálise, ela é dada pela castração, né? Aí é que está o paradoxo, é uma coisa curiosíssima que os obsessivos não entendem, de que a potência, o sujeito tem uma potência qualquer a partir da falta e não da presença do falo. É a castração, é a falta do falo, é a falta de um significante, porque uma outra definição de Lacan é que o falo é um significante da falta, né? Quer dizer, você tem uma falta, eu digo isso lá naquele meu artigo, né? Você entra no campo da linguagem, você perde toda e qualquer natureza ou naturalidade biológica, anatômica, o que quer que seja. Qual é a referência que você vai ter a partir daí? O falo. Né? Como é que eu vou poder me dizer homem ou mulher? A partir de um balizamento do falo, não é mais anatomia. O falo, ele substitui e apaga a anatomia. Né? O sujeito vai se sentir homem ou mulher, viril ou feminino, vamos dizer assim, a partir de uma certa relação que o sujeito mantém com o falo, pelo menos em Freud, e no Lacan até esse período que a gente está trabalhando, que foi quando essas coisas começaram a mudar, né? Para Lacan começaram a mudar um pouco antes.
Mas nós estamos falando da condição fálica. Quer dizer, o falo, ele é o balizamento de uma condição sexual do sujeito. É por isso que as mulheres são fálicas também. Aí o Lacan diz, são não todas fálicas, mas tem que ser fálico. Porque, veja bem, porque se não for fálico, você entra no campo da psicose. Se o sujeito não tem uma significação fálica, ele fica numa condição objetal, tal como permanecem os psicóticos. Qual é o problema de ficar numa condição objetal? O problema é que fica numa condição objetal sem semblante. Porque você fica submetido ao gozo do outro, como objeto. A gente comentou rapidamente isso na vez passada. Então, a condição fálica é como se você imaginasse assim, quando nasce uma criança, existe uma primeira divisão, que é uma divisão que se apresenta, inclusive, para o outro materno, que é a criança, ao mesmo tempo, é posta na condição de sujeito e na condição de objeto. Não tem como não ser assim. Não é maldade da mãe colocar a criança na condição de objeto. Como eu disse para vocês, algumas mães têm uns devaneios de que podem fazer algum tipo de violência ou de ataque ao filho. Tem mães que entram numas com isso. Porque a criança é muito indefesa, como o Lacan brinca, é um pedaço de carne que grita. Você pode fazer qualquer coisa com ele, recém-nascido que eu estou falando, né? Bebê. Então, aí está entrando gente. A saída da mãe é exatamente aquilo que a gente falou na vez passada, dá à criança uma condição desejante que ela não tem. Quer dizer, quando a mãe conversa com o seu bebê e bota um desejo na boca do bebê, ela está fazendo o que Lacan chama de uma alienação, né? E ao mesmo tempo uma separação. Porque o desejo é dela, não é do bebê. Ela chega com a mamadeira e diz, vamos mamar, ou com o peito, né? Vamos mamar, bebê? Vamos, mamãe, eu tô querendo, tá gostoso e tal. Isso o bebê falando, né? Quer dizer, a mãe que cria essa cena, né? Que é um diálogo, mas que na verdade é um monólogo. É a mãe conversando com o desejo dela. E, obviamente, que esse bebê ele é posto, isso é absolutamente necessário e importante, esse processo de alienação no desejo do outro, já devem ter ouvido falar nisso, né, como Lacan descreve, para que a criança tenha uma condição fálica qualquer, ou seja, uma posição ativa diante dessa demanda mortífera do outro. O outro tratamento que a mãe tem que dar é exatamente aquilo que a gente falou na vez passada, é brincar com a condição objetal do bebê. É aquela cena que a gente falou na vez passada. Vou comer esse pezinho. Por que a mãe diz que vai comer o pezinho? Por que diz, vou pegar, vou comer a barriguinha? É claro que é uma brincadeira com a condição real do bebê, porque a mãe, se quiser, se for canibal, pode comer o bebê mesmo. Né? Vocês estão entendendo? Quer dizer, é um duplo tratamento, que ao mesmo tempo você dá à criança. Esse é o bom tratamento, vamos dizer assim, é o tratamento que constitui como dizia o Winnicott, a mãe apenas boa, né? É o que a mãe apenas boa consegue fazer pelo seu bebê. Ao mesmo tempo, ela dá uma condição de sujeito, antecipa uma condição de sujeito, que o bebê vai assumir posteriormente, né? Ele vai assumir por conta e risco, mas a mãe tem que antecipar, sincronicamente, essa condição. E, por outro lado, o tratamento, vamos dizer assim, divertido, gozoso, dessa condição objetal, que é necessário que haja, né? Que Lacan chama exatamente o terceiro tempo pulsional da voz, né? Quando o bebê se oferece como objeto para a mãe, né? A mãe chega lá e diz, vou comer esse pezinho, vou comer esse pezinho e tal. Aí tem uma hora que quando a mãe chega, o moleque oferece o pé para ela comer, né? Quer dizer, nesse momento é uma... Inclusive, a Marie-Christine disse que se o bebê chegar a isso, escapou do autismo. É que se ele chega no terceiro tempo do circuito pulsional,
escapou do autismo, porque aí ele estabelece uma relação com o outro, onde a sua condição de objeto foi feita um semblante por esse... Meu Deus do céu, toda hora parando, porque a gente entrando. Vocês sabem como é que a gente faz para permitir todo mundo entrar? Não. Inclusive os hackers. Porque é chato isso, você tem que ficar toda hora, né? Tem um jeito sim, Léo, você tem que cadastrar os e-mails no Google Meet. Ixi, é pior, dá mais trabalho do que ficar autorizando. Depois eu ensino, é tranquilo. Então, veja que esse tratamento a uma condição real de objeto, que a condição de sujeito implica uma posição fálica ativa e simbólica, uma identificação do sujeito, ou seja, o bebê que não fala, que não tem competência simbólica nenhuma, ele já deseja, sincronicamente, mas ele deseja a partir da suposição desejante da mãe. Não é? Isso é importantíssimo para dar à criança uma condição fálica e sexual. Se a mãe não fizer isso, que Lacan chamou no Seminário 11, todo o processo de alienação e de separação, se a mãe não fizer isso, o bebê não vai fazer depois. Se a mãe tratar o bebê como feto, e não como um bebê fofinho, lindinho, Sua Majestade o bebê, como diz o Freud, quer dizer, Sua Majestade o bebê é uma imagem do falo, né? De como a mãe dá à criança essa condição imaginária, porque aí tem uma outra questão que está em Lacan e não está em Freud, né? Existe um falo imaginário no sentido lacaniano, o imaginário em Lacan, não sei se todos já sabem, tem muito mais a ver com a imagem do que com o imaginativo, né? Não tem a ver com a imaginação. Existe uma imagem fálica, que é exatamente esse falo imaginário, que Lacan chamou de menos fi. O fi é a letrinha grega com um negativo. E existe o falo simbólico, né? Que é essa condição fálica de um reconhecimento simbólico do sujeito, vamos dizer assim. É um pouco a diferença entre um reconhecimento imaginário e um reconhecimento simbólico, né? Que você pode dar a uma pessoa, ou a qualquer um, né? Qualquer pessoa, pela imagem ou pela condição simbólica fálica do sujeito, né? É claro que essas coisas não são separadas, né? Elas se articulam, mas é possível você discernir ou diferenciar a condição fálico-imaginária da condição simbólica. Por exemplo, a mãe, eu estou dizendo a mãe, mas vocês sabem que é o outro materno, né? Mas, freudianamente falando, a mãe fica encantada e apaixonada pelo corpinho do bebê, pela imagem fálica que ele apresenta para ela. Mas ela precisa dar a ele também um reconhecimento fálico simbólico, ou seja, ela tem que supor que ele deseja e deseja diferente dela, que é mais interessante, né? Porque quando ela chega e o bebê não quer comer, aí ela diz, mamãe, não quero comer não, quero não, agora não. Não é? Ela mesmo fala por ele. Quer dizer, essa condição fálico-simbólica já implica uma diferença e uma insubmissão ao desejo do outro. A mãe precisa tolerar isso. Por isso que a mãe, como diz o Winnicott, é apenas boa, né? Isso é importantíssimo. Então, nós estamos aqui no campo fálico, né? Em toda uma condição que o falo grafa, aí o Lacan vai dizer assim depois, né? O grafo, o falo, ele grafa o gozo do corpo, uma parte do gozo do corpo. Até, como eu disse para vocês, até a significação do falo, e até um pouco depois, o Lacan ainda estava nessa história de ser ou não ser, ter ou não ter, ser ou ter o falo e tal, que é a lógica freudiana da sexuação, vamos dizer assim. E depois o Lacan saca que, como eu disse lá no meu texto também, o próprio Freud já tinha sacado que o falo era insuficiente para dizer do feminino, né? Tanto é que pergunta o que é uma mulher, não responde, né? Porque não teve tempo para isso. Não sei se ele tivesse tido tempo, ele teria respondido, mas o fato é que não respondeu, né? A Larissa está fazendo a equação aqui. O falo
a condição desejante, e o que mais que você colocou? O significante da falta e a condição de desejo. E um balizamento, um balizador, isso lá na significação do falo é assim, ele é um balizador de todos os significantes. Né? Os significantes é como se você dissesse assim, um significante que amarra as significações, eu falo. Porque, por exemplo, você... lembrem-se que o significante, por definição, na linguística é assim, em Lacan também, mas em Lacan é mais complexo, o significante ele não tem significado nenhum. Né? Mas aí você poderia perguntar, bom, mas se não, porque o que vai dar o significado de um significante é o contexto, ou seja, são as amarrações que Lacan chamou de pontos de basta. São as amarrações da movimentação da cadeia significante. Né? Eu estava... Professor, Oi, quem está é o falando? Euler. Oi, É eu. o Euler, porque esses pontos de baixa são interessantes, né? Porque eles fazem emergir a castração, no sentido de que todo sentido vai ser incompleto, e é uma coisa que o obsessivo não suporta, né? Porque existe a destruição do pensamento e aquele pensamento sem fim, né? Então, é como se o ponto de basta colocasse em evidência uma coisa insuportável que ele precisa ficar todo o tempo destruindo, né? Assim. O ponto de basta, porque é exatamente isso. Como a linguagem não tem pé nem cabeça, não tem como você, ela desliza. Não é? No entanto, ela não pode deslizar numa errância psicótica. Quer dizer, não é nem que não pode, aqui não, vamos dizer assim, não deve. As coisas se complicam, vamos dizer assim, porque no psicótico é assim. Quer dizer, nós estamos conversando aqui, e bem ou mal, nós estamos nos entendendo. Estou dizendo algumas coisas, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, algumas amarrações de sentido, Lacan desenvolve isso no seminário 5 e no seminário 6. Né? Algumas amarrações de sentido a gente tem, mas nós podemos quebrar o sentido a qualquer hora do que a gente está dizendo. De repente, eu posso cometer um ato falho aqui, ou a gente pode fazer um xiste qualquer e o sentido que a gente estava dando toma outro sentido. Né? Mas aí a questão, por que não somos psicóticos? Eu não sei se vocês já se depararam com um sujeito numa condição psicótica e tal, falando, é muito curioso, porque ele não tem ponto de basta. Né? Quer dizer, é um deslizamento da cadeia significante sem amarração, sem nenhuma amarração. Né? Foi isso que encantou o Joyce, que Lacan ficou encantado com o Joyce, porque o Joyce conseguia fazer isso sem ser uma linguagem delirante. Se vocês lerem o Schreber, o Schreber que eu digo, o livro do próprio Schreber, e não o caso que o texto do Freud. Porque vocês sabem que o Freud trabalhou o livro que o Schreber escreveu, né? O Schreber nunca foi paciente do Freud. E se vocês lerem o livro do Schreber, vocês vão ver que é um negócio assim, você não, é meio insuportável você conseguir ler, porque você não entende nada, não tem... É quase Lacan, né? Você não entende nada, você não tem amarração, então... Uma estagiária atendia um rapaz no SPA há algum tempo, não me lembro quem era, talvez até esteja por aqui, Fabiola, o pessoal que foi meu estagiário, que era um rapaz que ele escreveu um caderno de 20 matérias para a estagiária. Assim, ele escrevia, ele saía, tinha tudo, né? Tinha escrita, tinha desenho, tinha Nossa Senhora, tinha de tudo. Ele escrevia. E era uma coisa que não era um texto, vamos dizer assim, né? Não era uma coisa que você conseguisse dar um sentido, uma amarração qualquer. Lacan é assim, não, estou brincando. Lacan tem uma amarração. Às vezes parece que não, né? Mas tem. Professor, Oi. essa pergunta pode ser meio adiantada, assim, é porque me surgiu agora,
Se o senhor não quiser se prolongar ou responder rapidamente, é bem tranquilo para mim. Porque o senhor estava falando da questão do Joyce, né? E no texto, no primeiro texto, eu me esqueci o nome do autor, né? O senhor falou que ele era um grande Aurélio, psicanalista, Aurélio do Souza. Aurélio. Ele fala que, na verdade, o Lacan percebeu que a estrutura era la língua, né? E se o Joyce conseguiu conter um gozo invasivo como o gozo é na psicose com a língua, é possível, então, prescindir do falo de alguma forma? Pois é, foi o que encantou o Lacan, mas o Lacan ele tem toda uma teorização sobre o Joyce, que o Joyce prescindiu do nome do pai, né, e do falo. Ele dizia que o Joyce tinha o pinto mole. Lacan brinca com isso, né, que ele não tinha dificuldade de ereção. O que permite uma ereção é o falo, não é? Claro, não é o pênis propriamente dito. E o Lacan brincava com isso. No seminário 23, que é o seminário sobre o Joyce. O problema é que o Joyce ele fez uma outra amarração, que Lacan chamou de santome, né? A gente não vai poder falar disso agora, porque é uma coisa muito que demandaria a gente esclarecer, mas foi isso que deixou Lacan encantado e abriu uma outra possibilidade clínica. Na sexta-feira, no encontro do pessoal do Cariri, numa mesa que eu participei, sexta-feira agora, eu falei um pouco disso, dessa questão do santome, etc. Mas era exatamente a pergunta do Lacan, se é possível na estrutura você dispensar o pai ou prescindir do pai e do falo. Se seria possível, sem ser psicótico. Porque o Arthur, por exemplo, o Arthur produziu alguma coisa, mas era completamente doido. Né? Era psicótico de carteirinha, de ser internado, de urrar, enfim. O Arthur era um grande, era o fundador do teatro moderno, né? Você já deve ter ouvido falar nele, mas que era psicótico em alto grau, vamos dizer assim, se é que isso existe, estou brincando, não levem isso muito a sério. Mas o Joyce não. O Joyce, o Lacan disse com todas as letras. O Jung achou que ele era psicótico, né? Porque o Joyce se consultou com o Jung. E o Jung disse que ele era psicótico. O Lacan diz, não. Ele está amarrado. Só que ele está amarrado por uma coisa que o Lacan chamou o ego de Joyce, que é uma amarração das três dimensões. Mas, enfim, é só para... Mas veja bem, só para voltar à questão de La Língua, é exatamente o Aurélio fala aqui, La Língua é onde Lacan, vamos dizer assim, a última concepção de linguagem que Lacan chega na sua obra. Quer dizer, a linguagem não tem nada a ver com dar sentido ou com fazer comunicação, nada. A linguagem, ela é uma grafia do gozo do corpo. A gente fala, e daí eu falo, por exemplo, a gente fala e faz outras coisas para grafar o que se passa no nosso corpo. Para dar conta do que se passa no nosso corpo. Então, inevitavelmente, quando você fala, você goza. Ou melhor, o corpo goza. Então, e é isso, inclusive, que vai permitir a Lacan fazer as tábuas, os matemas da sexuação. Porque Lacan se deu conta de que exatamente essa grafia do gozo do corpo, apenas uma parte, ela era grafada pelo falo. Tem uma outra parte que não é grafada, logicamente, pela condição fálica. Entende? É isso que permite a Lacan sair do falocentrismo, vamos dizer assim, que a psicanálise é tão criticada. E a língua, então, ela é fundamentalmente fonética. Né? Quer dizer, é interessante a gente ver os franceses falando, porque la língua é la langue, né? La langue foi uma contração que o Lacan fez a partir de um lapso dele. O Aurélio explica aqui, ele ia falar la planche, falou la langue, e aí ele aproveitou e já inventou la langue. E quando os franceses falam isso, é muito curioso, porque eles têm que dizer a la langue, né? Quer dizer, a gente, em português, a gente diz a la langue. Quando os franceses vão falar, eles dizem la langue. Eles praticamente cantam, porque é la langue.
né? É muito curioso se você escutar eles falando, né? Então, é lalalang, né? É uma lalação que o Lacan exatamente quis mostrar. Por exemplo, o modelo de Lalang é o balbucio do bebê. Observe um bebê em torno de seus 6 meses, que ele ainda não tem exatamente as amarrações dos significantes do mamá, do papá, né? Porque quando você tem OA, é o Fordá do Freud, né? OA, mamá, papá, você tem 2 amarrações, né? E aí a criança já começa a fazer as amarrações da linguagem. Mas antes disso, o bebê não tem amarração nenhuma. Entendam isso como um modelo constitucional, né? E aí o bebê balbucia, ele faz blá, 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 ele não tem uma... Não é? E é muito curioso você ver um bebê balbuciando, porque no momento em que ele balbucia, ele goza, né? O corpo dele está gozando, ele está brincando, ele está tentando alguma coisa ali de uma letra, né? Porque aí Lacan diferencia, para grafar isso que está acontecendo no corpo, né? Ele balbucia porque o corpo goza. Dizendo de outra maneira, que é onde Lacan chega, a gente fala porque o corpo goza. Lacan tinha entendido a coisa de um pouquinho diferente antes, né? De que o significante fazia o corpo gozar, que não deixa de ser verdade. Mas ele antecipa um pouco isso, né? Porque o significante ele faz o corpo gozar de uma determinada maneira, como, por exemplo, o falo é um significante, então o significante faz o corpo gozar sexualmente. Essa é a função do falo. É dar uma grafia sexual ao gozo do corpo. Né? O problema é que nem todo gozo é sexual. Problema não. Não é nem uma questão de ser problema ou não. É uma questão de constatação. Existe um gozo, outro que não é fálico, e, portanto, não está no campo do sexual, que é exatamente o que Lacan chamou de gozo feminino, ou não todo fálico. Então, as coisas se invertem um pouco para Lacan no último momento da obra dele, porque é diferente, quer dizer, é o corpo que promove a fala, né? É o corpo que causa. Por isso que o corpo, o gozo do corpo, é tão importante, porque certamente é um dos conceitos fundamentais. O Lacan escreveu um seminário, os conceitos fundamentais, os fundamentos da psicanálise, né? Está traduzido como os 4 conceitos fundamentais, que é o seminário 11, e ele na série dos 4 conceitos fundamentais, o corpo não está, né? É o inconsciente, a pulsão, o inconsciente, a repetição, o inconsciente e a repetição, a transferência consciente, a pulsão, a transferência e a repetição, né? Se eu bem me lembro. O corpo não está lá, mas a gente poderia dizer que é um 5º conceito fundamental, né? E a partir de então, essa outra concepção de linguagem como sendo não mais uma mera cadeia, pulsão inconsciente, repetição e transferência. Não mais uma cadeia. Oi. Porque o 5º conceito seria o corpo e não o falo. Ou significante. Na verdade, a psicanálise tem um monte de conceitos que são muito cruciais, né? Mas, nesse momento, por exemplo, para Lacan, porque o que o Lacan chamava de outro, o grande outro do simbólico, o pequeno outro do imaginário, por exemplo, ele terminou concluindo como sendo um outro do real. Se inicialmente o outro era o outro do imaginário, que era o outro do espelho, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão ocupando um lugar aqui de outros para mim, tanto do ponto de vista imaginário quanto do ponto de vista simbólico. Inclusive, isso abre uma questão para o atendimento online, né? Quer dizer, até que ponto a presença real do outro ela não faz uma diferença. É uma questão que a gente já vem discutindo há algum tempo.
Porque no atendimento online, como a gente está fazendo aqui também, a presença real do outro, não física e real, o real aí no sentido também reduzido a essa dimensão da presença das trocas reais, não está presente, né? Mas, enfim, não vamos entrar por esse papo, não. O outro em Lacan se torna o corpo, porque o nosso corpo é completamente desconhecido. A gente não sabe do corpo, né? O que você sabe do seu corpo foi essa borda imaginária e simbólica que você construiu no espelho, no esquema óptico e etc. Você sabe do corpo o que você pode, vamos dizer assim, conhecer do seu corpo é essa dimensão simbólica imaginária que você pode visualizar no espelho, enfim, né? Saber que você tem uma anatomia masculina ou feminina ou o que for. Agora, o gozo do corpo é da dimensão real. O corpo, ele é um estranho para nós, né? Nós somos se foi o Márcio que disse isso na vez passada, nós somos os inquilinos do corpo, né? Mas, vez por outra, a gente estranha quando o real do corpo se apresenta, por exemplo, na forma de uma doença, um Covid da vida, a gente se dá conta que a gente não sabia do corpo. Tem um real aí que a gente está sempre sendo surpreendido e estranhando que ele se apresenta para o sujeito, né? E esse real, Lacan chamou de gozo. Ele diz, por exemplo, ele tem uma leitura na Conferência de Genebra, uma conferência dele muito interessante, que ele faz uma nova leitura do Hans, o pequeno Hans, né? Onde ele diz, por exemplo, que o que estava angustiando o Hans foi porque o Hans se deparou com o gozo sexual do corpo. O Hans se deparou com a própria ereção e ficou angustiado por causa disso, né? Então, por isso que o sexo é traumático, porque é um gozo real do corpo. Não é uma coisa tranquila, todo mundo sabe disso, né? O sexo é bom, é gostosinho e tal, mas não é uma coisa tranquila para ninguém, né? É algo que implica uma certa relação com o corpo, com o gozo do corpo. Pode ser angustiante, ou mais ou menos, mas enfim. Quem dá alguma tranquilidade a esse gozo real sexual do corpo é exatamente a significação fálica, tá? Mas, de todo modo, também continua sem ser tranquilo. Então, é por isso que o... Oi, diga. Só uma pergunta, eu nem sei se é possível te responder exatamente, mas se o sexo é um gozo real do corpo, qual é a diferença entre o gozo real do corpo e o gozo sexual? Seria ausente do significante? Veja bem, vou propor o seguinte modelo para você, que é como eu consigo entender Lacan. Não vou bater o martelo e dizer que ele está certo, tá? É como eu consigo entender. Você tem que considerar o seguinte: o corpo goza, tá? Disso ninguém escapa. Eu brinco com os alunos dizendo isso. Se você observar um bebê recém-nascido, você vê que o corpo dele é louco. Ele goza e chora para todos, despedaçadamente, né? Ele chora para todos os lados. A perna para um lado, o braço para o outro. Portanto, o nosso corpo é louco. A gente precisa, para exatamente não padecer, porque tem uma questão também importante. O gozo, por definição, implica numa objetalização do sujeito, né? Para a gente não ficar subsumido a esse gozo do corpo, que é o nosso outro, é o verdadeiro outro, é o outro real, né? Que não é mais o outro materno, o outro simbólico e tal, nós precisamos grafar o gozo do corpo. O falo é exatamente uma possibilidade da gente poder usar esse gozo do corpo em nosso favor, vamos dizer assim. Então, o falo, a condição fálica, e a gente vê isso, se você comparar a neurose com a psicose, você vai ver exatamente isso, né? A diferença. O falo serve, a condição fálica, a identificação fálica, o balizamento fálico, serve para pegar uma parte dessa loucura do gozo do corpo e erotizar, sexualizar. Entende?
Por isso que o sexo é sempre fálico. Por isso que não existem dois sexos em psicanálise. O Lacan brinca com isso, que quando ele estava escrevendo o Seminário 20, ele disse que a Simone de Beauvoir ligou para ele, querendo falar sobre essa coisa do segundo sexo. Aí ele disse, bom, você vai escutar? Porque se você me perguntar, eu vou dizer. E o que eu preciso lhe dizer é que não existe segundo sexo. Não é? É claro que é a diferença entre Lacan e a Simone de Beauvoir. Porque para a psicanálise o sexo é sempre fálico. Veja que isso não é uma questão de ser masculino ou feminino. Né? É claro que a condição fálica implica uma certa condição viril do sujeito, ativa, como eu falei para vocês. Mas é uma forma de você grafar o gozo do corpo. Veja que nós já estamos falando dos matemas da sexuação. Né? Então, Ziato, eu tenho uma dúvida aí nesse ponto que você chegou agora, que eu li lá no texto sobre essa virilidade, né? Que ele fala que através da mascarada, a histérica, né, a mulher, não igualando os dois significados, né? Mas que através da mascarada a mulher consegue ser tão ou mais viril quanto o homem. Aí essa parte eu não entendi como que essa operação ocorre. Esse termo mascarada é um termo que Lacan tira de uma psicanalista chamada Roanne Rivière, que ela usa num texto dela falando acerca, é uma paciente que ela recebeu, ela conta um caso clínico de uma mulher que era assim, considerada a mulher, né? Era uma mulher linda, poderosa, rica, tinha tudo, era a mulher. E quando ela procurou a Rivière, ela confessa exatamente o oposto, de que ela se sentia impostora, frágil e etc. Não é? E a Rivière inventa esse conceito para falar de uma mascarada fálica, quer dizer, que essa mulher ela se apresenta como a toda-poderosa fálica, não é? Através de uma mascarada histérica. A mascarada seria uma condição histérica, é um pouco essa ideia da mulher fálico, poderosa e tal. Né? Não que a mulher não possa ser, mas o problema qual é? É que essa ideia de um todo-poderoso é sempre uma mascarada, porque você, é claro que você, seja para a mulher, seja para o homem, porque você é a mesma coisa que você olhar para o Bolsonaro, por exemplo, como quem foi que disse isso? Acho que foi o Dunker, né? Disse, por que esse cara tem tanto problema com a homossexualidade? Tem, não é? Você suspeita logo, né? Fica logo de orelha em pé. Porque tanta dificuldade dele, tanto problema com a homossexualidade, por exemplo. Né? Exatamente porque a potência é uma falta, é dada a partir da falta, que os homens fazem isso também, né? de um ataque colérico. Você vê que os ataques coléricos dos homens, esses ataques quando o cara... Normalmente são confissões de impotência, né? Quando o homem não está conseguindo fazer alguma coisa, está sentindo impotente diante de uma mulher, por exemplo, a gente está trabalhando com isso na pesquisa, né, sobre a violência de gênero contra a mulher, aí eles piram, eles entram em ataque colérico e podem, inclusive, matar a mulher, né, porque é uma convulsão colérica que é, na verdade, uma confissão de impotência. O que movimenta a convulsão colérica, bater, arrebentar, né, dizer que é macho e etc., é a impotência fálica, né, a insuficiência fálica. Então, a mascarada é como que uma construção de uma imagem toda poderosa, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso que as preparadas, as popozudas, como se diz hoje, né? Veja bem, é importante, só ressaltando de que é diferente do semblante. O Lacan vai dizer que o semblante, a importância de uma mulher fazer semblante de mulher, não é a mesma coisa que fazer uma mascarada. Né? A mascarada implica essa... Nem vou dizer que é um exagero, porque pode não ser da ordem do exagero, mas do ponto de vista
É uma questão curiosa, porque tem a ver com abre uma discussão com a Butler, né? Uma questão da performance da Butler, de que a sexualidade é uma performance. E no semestre passado eu falei disso, é muito parecido com a ideia de semblante no Lacan, né? Não é a mesma coisa. Eu confesso que isso em Butler, para mim, não está muito claro ainda, mas para Butler, o gênero é sempre uma performance. Né? Para Lacan não deixa de ser, mas para Lacan isso tem uma amarração no gozo do corpo. Né? O corpo goza falicamente ou goza femininamente, ou das duas formas, não são excludentes. Daí a questão da bissexualidade em Freud, enfim, tudo que abriu a ideia de bissexualidade em Freud. Então a mascarada é isso, é uma apresentação imaginária de uma condição feminina. Né? Não sei se eu lhe respondi. Bom, e agora eu me perdi, eu já não sei onde é que eu estava, do que é que eu estava falando, do que é que a gente estava... Sim, eu estava falando do gozo, da grafia do gozo do corpo, né? Eu estava dizendo de que, estava respondendo a Lia, né? Que você tem o gozo do corpo, que é um gozo real, é um gozo da dimensão real, e você precisa dar conta dele. Uma das formas de você dar conta, talvez a melhor, né, seria sexualizando esse gozo do corpo. O problema qual é? É que essa sexualização, que é exatamente a significação fálico-sexual do gozo do corpo, ela não é suficiente. É preciso fazer uma outra coisa também, porque fica um resto. Se você considera os dois polos do fantasma, que foi aqui que eu escrevi para vocês, né? O S barrado punção de A. Se você considera que os dois polos do fantasma encarnam essas duas condições do gozo do corpo, o gozo fálico e o gozo outro, não é? O gozo objetal, a gente tanto tem que dar um tratamento fálico-sexual para o gozo do corpo, como tem que dar um tratamento de semblante ao objeto. Né? Que essa é a questão também, porque aí entra uma complicação e um paradoxo, né? Porque a condição objetal do sujeito, ela é sempre gozosa, mas ela pode ser um gozo com a destruição. O sujeito pode se oferecer gozar da sua condição objetal através da destruição, não é? Como faz, por exemplo, o melancólico. O melancólico, ele se reduz à condição objetal para se matar, né? Para se jogar do prédio, ou, sei lá. Entende? Obviamente que para a psicanálise isso também não é boa pedida. Você precisa dar um tratamento a essa condição objetal que que o gozo do corpo sugere. Professor, Oi. é o Euler novamente. Oi, eu. Professor, o senhor falando da condição objetal, né, me veio, não me referindo ao campo da psicose, né, como na melancolia, mas falando da depressão, essa frase da depressão como covardia moral, né, que o Lacan coloca em algum momento do seu ensino. Eu sei que ele vai muito ali na direção do Spinoza, né, da potência de vida e tal, mas assim, é uma posição, eu sinto como uma posição complicada até para certos analisantes, né? Eu já conversei com muitos, né, que fazem análise, muitos colegas, que acabam confundindo responsabilidade com culpa, né? Acaba gerando um efeito de me sentir culpado porque não estou seguindo aquilo que eu desejo. E, paradoxalmente, a condição de sofrimento aumenta mais ainda. Porque o sujeito se culpa por não conseguir fazer aquilo que ele queria, né? E então essa confusão de responsabilidade e culpa é uma coisa que precisa ficar clara, assim, até para quem estuda psicanálise, porque pode levar o sujeito a se martirizar demais, né? A ética do desejo, eu devia estar seguindo o que eu desejo e tal, porque existe a questão do
da responsabilização, e aí se eu quisesse, eu sairia desse gozo e não sei o quê, e não é bem assim, né? Então... Isso é psicanalismo, né? É psicanalismo, é uma moral social supostamente psicanalítica. Porque na clínica não é assim, né? O analista não fica dizendo, pai, vamos lá, vamos seguir o desejo e tal. Que coisa feia, que você não está seguindo o desejo. Nenhum analista faz isso, né? Exatamente, eu estou falando assim da concepção de responsabilidade e culpa que levam a confusão, inclusive por parte de muita gente que trabalha com a psicanálise, fala da psicanálise como neoliberal, culpabilizadora e tudo mais, e é uma coisa que eu não concordo e acho que há essa confusão, né, por parte de alguns, enfim. Então, vou recomendar a você, eu leio a todo mundo, a leitura do Seminário 7. Lacan deixa muito claro lá que é a culpa. A culpa é uma injunção superegóica. É uma ordem superegóica impossível de cumprir, né? Então, a psicanálise jamais poderia trabalhar com uma injunção superegóica, porque ela sabe que a culpa, como injunção superegóica, faz gozar, né? Porque é o paradoxo do gozo que o Lacan apresenta lá. O que é que a religião não sabe que a psicanálise sabe? A religião, assim, a moral religiosa, vamos dizer assim, né? É que quando você proíbe o gozo do sujeito, por exemplo, porque a religião, por exemplo, proíbe diretamente, diz não goze, o que eles não sabem é que existe uma injunção superegóica aí, porque o sujeito pode até não gozar do gozo proibido, interditado, mas aí ele goza da sujeição à ordem moral. Ele se objetaliza, ele se culpabiliza. A penitência cristã, se é que ainda existe, né? Mostra muito bem isso. O sujeito se penitencia para gozar submisso à ordem moral de que ele não pode gozar. Quer dizer, goza de qualquer jeito, não tem saída. Né? E veja bem, a posição de submissão à culpa e à ordem moral, ela é masoquista. Sempre. É um gozo masoquista. O Freud chamou isso de masoquismo originário. Quando Freud chama isso de masoquismo originário, ele está dizendo o quê? Aquilo que a gente falou na aula passada. E que a posição primária do sujeito é uma posição masoquista e, portanto, objetal. E é isso que a gente tem que cuidar. É dessa condição objetal e masoquista que o sujeito tem que cuidar. E uma das saídas é exatamente uma certa grafia fálica, como eu acabei de falar, né, do gozo do corpo, mas não só. É preciso também tratar bem o buraco, que é exatamente essa condição objetal do sujeito. Oi, tem alguém falando aí? Léo? Oi. Eu queria falar, na live que eu mencionei na semana passada, é um debate com o Joel Birman e o Fernando Meirelles, né, sobre os dois papas. Insisto, inclusive, quem não viu, vale a pena. Um dos blocos lá, eles discutem, e a ideia é um pouco de que o processo de análise seria passar da culpa para responsabilidade. O que você acha disso? Sim. Porque, veja bem, quando o Lacan fala da covardia moral no Seminário 7, e da relação disso com a depressão, isso vale para qualquer neurótico, né? Lacan não está se referindo à melancolia, que é uma coisa da ordem da psicose, mais próximo da psicose. Lacan está falando o quê? Que qualquer um que começa a ceder da sua condição desejante entra em depressão. Fica deprimido, submetido, subjugado, submisso. Isso não é uma boa pedida para o sujeito, né? É claro que aí você tem um gozo, mas é um gozo masoquista. Né? Quer dizer, não é a mesma coisa de um gozo feminino, por exemplo. Então, por isso que no Seminário 7, que é um seminário bem anterior a tudo isso que a gente está falando, o Lacan vai proferir essa máxima ética, de que não ceder no que tange ao seu desejo.
que é fundamentalmente, Lacan quer dizer pelo menos duas coisas. Uma que tem desejo que você não deve ceder a esses desejos, e o outro é que você não pode ceder da sua condição desejante. Né? Ora, isso implica a condição desejante, que também é uma condição fálica, implica uma posição que Lacan chama de subversão do sujeito. Recomendo também um escrito de Lacan, que é A Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo. Está nos escritos. Já é um clássico, né? É um escrito central na obra de Lacan. Vocês que vão querer acompanhar a obra de Lacan tem que ler A Subversão do Sujeito. Não se preocupe se não entenderem, mas leiam. Um dia vocês entendem. Jura? Professor, Oi. Um dos procedimentos, né, seria uma grafia fálica a partir do simbólico, né? O que pode a consciência? A consciência não pode porra nenhuma, não serve para nada. Desde Freud é assim. O Freud, lá na primeira tópica, dizia isso, que a consciência é só uma tela, por onde passa, né? A gente está falando, está passando a tela. Ela não retém nada, ela não serve para muita coisa. É claro que é nesse sentido da primeira tópica, não serve para muita coisa, né? Inclusive, essa ideia de tomar consciência, a clínica como tomar consciência do inconsciente, o Freud rapidamente ultrapassou. Né? Porque ele, desde o Recordar, Repetir, Elaborar, que é um texto de 14, que o Freud diz que a elaboração é inconsciente. Na análise, né? Não sei, imagino que vocês estejam fazendo análise. Quem está fazendo sabe disso, que as coisas vão se elaborando, você nem sabe muito bem como. Os sintomas vão sumindo, desaparecendo, e você não sabe muito bem como. Rapaz, isso obsessivo é um martírio, viu? Os obsessivos, quando eu pergunto, mas vem cá, como é que funciona mesmo? Aí você explica um pouquinho, e não adianta de muita coisa. Ele diz, não, eu estou gostando, eu estou ouvindo, mas eu só queria saber como é que funciona e tal. Oi. Eu queria saber, em relação a esse grafar o gozo do corpo, se também poderíamos dizer que se daria pela experiência sexual com o outro, pela linguagem e até mesmo pela masturbação. Ou não é por aí? Não, mas veja bem, eu vou só inverter o que você está dizendo. É porque você tem uma grafia sexualizada do gozo do corpo, através do falo, que você pode ter um relacionamento sexual com o outro, se masturbar ou fazer o que quer que seja, entende? A condição para a vida sexual é a inscrição fálica. Daí toda a dificuldade que a gente encontra em quadros mais graves na clínica, né? Então, a sexualidade, ela vem daí, ainda respondendo à questão da Lia, né? A sexualidade, ela é real porque ela vem do gozo real do corpo. É um gozo real do corpo, só que ele está balizado. O Braunstein, naquele livro dele, Gozo, ele diz isso. O falo é um diafragma. Né? Então, nós temos um músculo aqui no abdômen que se chama diafragma, né? Quer dizer, pois bem, ele diz isso, ele faz uma analogia curiosa, de que o falo, ele é um diafragma, ele consegue normatizar, de alguma maneira, uma parte do gozo do corpo. A questão em que é o equívoco de Freud e do Lacan até determinado momento, foi exatamente acreditar que era só isso, de que a grafia era só sexual, e depois fálica. E depois eles perceberam que não. Né, de que o gozo do corpo, falo, ele normatiza uma parte do gozo do corpo. E aí é uma questão interessante, né? Foi aquilo que a gente falou na vez passada. Ele normatiza
esvaziando o gozo do corpo real. Por isso que o gozo sexual fálico é um gozo fora do corpo. Tá? É curioso, né? Porque normalmente a gente pensa que o sexo é corpóreo. O Lacan vai dizer que o gozo fálico sexual é um gozo fora do corpo, porque ele se dá no campo da linguagem. É como se a linguagem tivesse, não é, grafado e trazido esse gozo do corpo, de maneira que o gozo sexual ele opera no campo da linguagem. Não é? O problema qual é? É que uma parte desse gozo fica no corpo real. Né? Isso, eu acho até que eu comentei isso na vez passada, né? Lacan, em Radiofonia, que é um dos escritos de Lacan, ele chama isso de corpsificação do corpo. Né? O corpo, que é uma coisa absolutamente necessária para você não estar toda hora lembrando que você tem corpo real. Né? É claro que a gente não se livra do corpo real, nem do real do corpo, porque a gente está sempre se angustiando com a morte, e o corpo está sempre nos atacando. Para voltar ali à questão do gozo real do corpo. O corpo está sempre nos atacando. Por que o corpo é o outro? Porque quem nos ataca é o corpo. É claro que o outro pode nos atacar também, mas quem morre é o corpo. A morte, ela está, vamos dizer assim, latente no seu corpo. Ela é sua amiga íntima. Não é verdade? Porque seu corpo vai terminar cedendo à morte, não tem jeito. É ruim dizer isso, né? Angustiante, é o que Lacan chama de, quando Lacan diz que nós carregamos um cadáver, tem os dois sentidos, porque o cadáver já é um corpo simbolizado, né? Lacan fala disso, quer dizer, só nós humanos fazemos sepultura. Não estou falando da banda, não, estou falando da sepultura, né? Porque a gente coloca lá nesse texto Lacan diz isso, de que descobriram que o homem, a espécie humana ascendeu ao simbólico no momento em que os arqueólogos encontraram as sepulturas com os objetos, né? Das pessoas. Você fazia uma sepultura e colocava os objetos. Aí você tinha um ritual simbólico, que não era mais só o corpo. A gente não deixa o corpo virar carniça, não é, para os urubus. Tem um país no Tibete, se eu não me engano, que eu vi um vídeo que eles fazem isso. Mas isso é um ritual simbólico. Não é? É a forma que eles enterram os corpos, não enterram, né? Eles deixam lá para os corvos comerem. Mas é um ritual simbólico. Eu acho que eu vi o mesmo vídeo, mas eu já tinha lido em algum lugar que é simbólico ainda, porque é uma parada que eles acreditam na reencarnação e na união dos corpos, né? Então, e tem que existir uma cadeia alimentar. Então, você morrer e oferecer o corpo para os outros animais oferecer a morte uma vida, né? Oferecer para a vida um corpo que morreu. Uma forma de perpetuação, assim, de algo que faz sobreviver, né? Que faz viver. Exato. É um ritual simbólico, é o cemitério deles, né? É muito curioso, assim, porque você vê lá os corpos todos, um monte de corvos e de urubus comendo os corpos. E as pessoas lá olhando, vendo aquilo acontecer. É estranho para a gente, ocidental, né? A angústia aí que a gente sentiu na pandemia, com o fato de que os corpos não podiam ser enterrados, né? Ficavam em frigoríficos, em carros frigoríficos e tal. Né? Quer dizer, o real do corpo, ele está sempre, a gente está sempre não querendo saber dele, né? Numa certa ignorância com relação à morte, com relação ao real do corpo. Mas não tem como se livrar dele, porque ele está sempre nos atacando. Seja do ponto de vista da decadência, como já dizia o Freud. Freud já dizia isso no mal-estar, né? A decadência do corpo, seja a própria angústia com a morte, que a partir dos 4, 5 anos,
a gente começa a se angustiar com a morte e não para mais. Né? Passa a vida inteira. Né? O que é que a gente vai fazer? É um pouco o que você tem que fazer com a sua condição objetal. Né? Você diz assim, olha, eu sou objeto. Um dia eu vou ser o objeto A da morte, não tem jeito. Enquanto isso, eu me divirto. Né? Vou viver, vou brincar, vou gozar. Enquanto isso, eu me divirto. A diversão é um bom gozo. Pronto, professor, vocês mesmo para pensar. Oi. Você está dando um eco. Na ressignificação. Dá para ouvir ou tá falando? Estou ouvindo, mas está um eco danado. Ah, é terrível isso. Diga aí, É porque Valneida. tem o microfone ligado. Acho que era o do Márcio. Vai, diz, Valneida, para ver se você fala aí, para a gente ouvir. Sim. Pronto, a ressignificação da morte causa tanta angústia que a gente produz um monte de coisa para dar um após a morte, né? Já que essa história do céu é uma incógnita, céu e inferno, então vamos fazer apocalipse zumbi, vamos fazer os vampiros, vamos renascer de outra forma. Isso reflete muita angústia, né, de como lidar com, do que é o após a morte. Isso, na verdade, então, é um reflexo... E as pessoas curtem, na verdade. Todo mundo curte um zumbi. Eu adoro o terror. Então, eu acho interessante essa ressignificação aí na arte. Então, vou lhe recomendar a tese do Léo Barros, que fez aqui sobre o zumbi, que é muito interessante. Eu me lembro que, na época, eu participei da banca dele, e eu dizia isso para ele, olha, uma coisa interessante do zumbi, o que é? É que o que o zumbi perde é a morte. Né? É muito curioso. Se você perde a morte, você vira um autômato. O que anima a vida é a morte. É por isso que Lacan bota a morte no Novo Romeano, não sei se vocês conhecem, no Novo Romeano, Lacan bota a morte no simbólico e a vida no real, no campo do real. Né? O que anima a nossa vida é um pouco o vampiro também. O vampiro é meio existencialista, né? Meio depressivo, é uma figura assim, né? Não é tão grave quanto o zumbi. Enfim, eu vou recomendar para vocês também um livro do Agamben, que se chama O que Resta de Auschwitz, que é onde ele cria a famosa, hoje já virou, todo mundo já conhece, né? A figura do muçulmano. O muçulmano não tem nada a ver com a religião muçulmana, tem a ver com é um personagem do campo de concentração que era chamado de muçulmano porque ele era curvado, então parecia que ele estava rezando, como os muçulmanos rezam. Que é um personagem... Oi, isso. Por que a morte está ali no campo do simbólico e a vida no campo do real? Porque só quem sabe que da morte somos nós, seres simbólicos de linguagem. Os animais, por exemplo, não estão nem aí para isso. Né? Quer dizer, eles têm as defesas, né, instintivas e etc., mas eles não têm crise existencial porque vão morrer. Não é? A gente tem. Mas é como eu disse, quer dizer, enquanto a morte não vem, enquanto você não finaliza essa história se tornando o objeto da morte, é melhor ir se divertindo, né? É melhor ir curtir a vida, como se diz, né? E a vida é exatamente aquilo que percorre o real, a gente recorta o real. Por exemplo, professor, a idade... Oi, fala, Beth. Talvez isso tenha ligação com essa coisa de tratar a maneira como a gente lida com a morte, talvez tenha ligação com essa coisa de tratar bem o buraco, né? De tratar o real. Tem um documentário da Viviane Mosé, ela faz uma entrevista no Café Filosófico, ela faz com uma dançarina, e é muito interessante que ela está falando sobre o corpo, e ela vai falando assim, traz uma crítica, por exemplo, a questão da estética, né? Quando a gente fala, vai cuidar do seu corpo, a gente está sempre pensando nessa coisa das possibilidades que a gente tem hoje, né? Que a estética e a medicina oferece, então...
você cuida bem quando você tira ruga, você cuida bem quando você não deixa os cabelos ficarem brancos, você cuida bem quando tá, de certa maneira, tem uma questão valor estético, não é nem bom falar estético, porque a estética em si, mas tem essa coisa de não deixar o corpo parecer que está envelhecendo, né? De não deixar... E aí ela faz uma crítica, ela fala assim, isso não é cuidar do corpo, né? Isso não é aceitar o corpo. Isso é disfarçar, né? Isso é não aceitar o corpo. É lógico que dentro das... né, tem a questão da saúde, tem umas coisas implicadas aí. Mas é interessante o que ela fala, né? Que é como se a gente não desse conta de lidar com esse buraco, né? Não dá conta de lidar com essa coisa que, na verdade, eu começo a morrer quando eu nasço. Que eu começo a morrer porque eu já vou perdendo células, eu já vou perdendo... O dia de ontem, a gente, inclusive, Rubem Alves fala muito isso, que a gente fala assim, eu fiz 40, você não fez 45 anos, você perdeu 45 anos, né? Você não está fazendo mais, porque já passou, já foi, né? Então, assim, no sentido, assim, dessa coisa de perda, né? Da gente reaprender a contar os dias, reaprender a contar as coisas, porque, na verdade, isso vai, dia após dia, de certa maneira, meio que se deteriorando, né? E essa invasão. E eu acho que isso tem a ver com essa coisa de tratar também o real, de tratar o buraco, né? Se eu não estiver enganada, tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala que viver é envelhecer. Veja que é interessante isso que vocês estão dizendo, porque o Lacan, ele também conclui a obra... O Arnaldo Antunes também ajuda, né? Não quero morrer porque quero ver como será que deve ser envelhecer. Pois é. É alternativo, é o melhor que podemos fazer. Sensacional. O Lacan, ele conclui a obra fazendo uma proposição estética, né? Que é exatamente isso. Porque, veja bem, a condição fálica, ela sexualiza uma parte do gozo do corpo. O que é que você vai fazer com o gozo do corpo que permanece no polo objetal, vamos dizer assim? Não é? Você tem que tratar bem. Por isso que é isso que eu estava chamando na vez passada de feminilizar o buraco. O Lacan chamou isso ele disse assim, onde é que ele diz isso? Na conferência sobre o Santônio. Ele diz que o sujeito ele tem que fazer um escabeau. Escabeau, boa em francês é belo, né? E traduzindo, é um escabelo. Escabelo, em português, é como se fosse uma escadinha, né? Que você se sobe em cima. Antigamente, nas escolas, tinham isso. O professor ficava em cima do escabeau, né? Para a sala poder ver. Era um batente, assim, que você ficava mais alto, né? Para os alunos poderem lhe ver. Como se fosse um palanque, né? Não é uma coisinha pequena, é como se fosse um batente. Hã? Um tablado, professor. Um quê? Não ouvi, Carlos. Um tablado. Continuo sem entender, mas... Um tablado. Está acima, um tablado, né? Exato, isso. Exato. Pois é. E o Lacan diz isso, de que na análise o sujeito deve chegar a isso, a se fazer escabou, fazer-se belo. Não é? Só que o fazer-se belo aí não tem uma relação com a estética imaginária, necessariamente. Claro que tem também, mas não é fazer 35 cirurgias para ficar a cara do Brad Pitt. Não. É você se fazer belo nesse sentido, de você tratar bem uma certa condição, a própria velhice, né? É claro que também você dizer que a velhice como é que chama? A melhor idade é um certo exagero, né? Porque você passa dos 40, 45, o corpo começa a apitar. Mas, de todo modo, você pode fazer isso do campo do belo, no sentido de uma certa condição ética do belo. Porque senão, só um minuto, Márcio, porque senão, se você envelhece e diz, eu estou feio, horroroso, feia, horrorosa e tal, você escorrega para uma condição objetal que vai levar à morte, mais rapidamente, talvez, né? Então, é preciso o escabelo, ou escabu,
implica essa estética. E também é curioso, porque o Foucault também fala disso, né, de uma estética da existência. Enfim, mas diz aí, Márcio. Não, eu queria dizer só que falar melhor idade é um pouco mais do que isso, é uma sacanagem, é uma hipocrisia, né? É mentira, é propaganda enganosa. Dá para encarar, você vai, né, se acostumando com cada mudança. Mas é muito ruim, né? Dizer melhor idade, né? Terceira idade também é muito ruim, né? Tudo é complicado. A gente não sabe lidar mesmo, né? Com envelhecimento, com morte, essas coisas Claro, são complicadas mesmo. Mas pode fazer algo de belo com isso, né? Porque senão você corre o risco exatamente de dar um mau tratamento para isso. E veja bem, eu acho assim uma pena, porque eu não sei se vocês concordam comigo. Eu vou dar um dado empírico sem ter, né? Mas a impressão que eu tenho é que todos os idosos estão medicalizados. A minha impressão, eu conheço pouquíssimos idosos que não estejam medicalizados, alguns gravemente, alguns ao ponto de fazer uma debilidade senil por conta da medicação. É muito impressionante isso. Talvez seja a população, tudo bem que a população, de maneira geral, está medicalizada, né? Mas, assim, fazendo essa delimitação populacional, talvez seja a população mais medicalizada aqui no sentido psiquiátrico do termo, tá? Porque é claro que velho toma remédio para tudo, mas remédio de coração, para pressão e tal, né? Mas não é disso que eu estou falando de remédio psiquiátrico. Né? É um negócio muito impressionante. São raros que você encontra que não estejam nessa condição, né? Porque a gente trata mal também, né? A velhice, essa condição simbólica do reconhecimento simbólico do velho, ou do idoso, ou do tradicional, isso se perde, né? Velho hoje não serve para nada. São descartados de alguma maneira, né? Diga, Lívia. Essa ideia de tratar bem o buraco do real, feminilizá-lo, seria parecido com passar de uma condição de objeto à condição de semblante de objeto? Exatamente. Porque lembrem da comparação que eu fiz aqui usando o Schreber, né? Como o Schreber se curou, entre aspas. Ele estava numa condição objetal, sendo atacado pelo gozo do outro. Deus estava mexendo no corpo dele e tal, aquela coisa toda, que não tinha Deus nada, era o corpo dele que estava fazendo isso, né? O outro dele era o próprio corpo, era o corpo pulsional, era o corpo gozoso. E é assim todo paranoico, todo sujeito psicótico. E aí, curiosamente, o Lacan, no Seminário 3, ele disse que o Schreber faz uma metáfora paterna delirante. Mas é mais do que isso, né? Ele faz um acordo com Deus, ele faz um casamento simbólico com o outro, porque ele fica na condição objetal, só que ele fica na condição objetal feminilizado. Não é? Ele deixa de ser o objeto que está sendo estuprado, atacado pelo gozo do outro, e passa a ser a esposa de Deus. Não é? É completamente diferente. Ele faz um semblante. Não é? É um pouco isso, a condição, a mulher ou o feminino, ele deve ser bem tratado por isso. Porque ele implica não só as mulheres no sentido do gênero, né, social, vamos dizer assim, mas implica todo mundo, implica a condição objetal de cada um. Por isso que no Matemas da Sexuação, os dois gozos, gozo fálico, de um lado, né, do lado masculino, e o gozo feminino, eles não são excludentes. Né? Um sujeito pode passar de um lado para o outro, do outro para o um. Né? É claro, isso depende um pouco também das condições estruturais do sujeito. Mas veja bem, por exemplo, e que eles não estão desatrelados, porque a condição fálica sexual também permite uma feminilização da mulher. Né? Exatamente por isso que a mulher não toda. Lacan nunca disse que a mulher não é fálica, ou a mulher não fálica. Não. Se a mulher fosse não fálica, ela seria psicótica. A mulher é não toda fálica.
porque o sexual ajuda a feminilizar o corpo da mulher. Estou falando da mulher, mas entendam qualquer sujeito, né? Estou dando o exemplo específico da mulher propriamente dita. O sexual ajuda a feminilizar o corpo da mulher, mas toda boa mulher sabe que o sexual não é tudo. O sexual é insuficiente. Quem acredita que o sexo é tudo são os homens. Não é? Os homens não entendem, eu diria que 90% dos conflitos nos relacionamentos heterossexuais, e talvez nos outros também, é que os homens não entendem que as mulheres não têm um gozo todo fálico. Professor, Oi. no caso do feminicídio, os homens que matam essas mulheres, seria correto supor que matá-las seriam matar essas mulheres fálicas? Por exemplo, uma mulher que acabou a relação, mas aí ela procura acaba se relacionando com outra pessoa. Ele deixa de ser o objeto desejante e sabe que essa mulher tem um outro objeto que não ele. Enfim, o feminicídio está sempre relacionado com essas mulheres fálicas, mulheres que são potentes, mulheres fortes, mulheres que demonstram essa força que ele mesmo supõe não ter. Assim como também existe a morte dos transexuais, enfim, o falo que essas pessoas possuem e que elas, de alguma forma, percebem não ter ou não ser. Valneida, eu acho que não é isso, mas não é só isso. Isso que você está dizendo aparece, como eu entendo, da seguinte maneira, exatamente da abjeção ou de uma certa idealização da imagem da mulher, que não é só isso, porque a mulher, a imagem da mulher, por exemplo, ela é dúbia, né? Que ao mesmo tempo, isso tem muito a ver com o cristianismo, ao mesmo tempo é idealizada ou abjetalizada, né? ou destituída. Então, o sexo na mulher tem esse efeito, isso é uma questão cultural, né? Ele tem esse efeito de depreciação da mulher na condição masculina, misógina da cultura. O sexo implicaria uma depreciação. A mulher que gosta de sexo é puta, vamos dizer assim, né? Eu estou exagerando um pouco, mas para que vocês entendam os tipos ideais. Mas é um pouco isso. Então, os homens que matam suas mulheres, por exemplo, eles não suportam a ideia de que a mulher tem uma vida sexual independentemente deles. Isso fere o narcisismo fálico dos homens, por exemplo. Entende? Então, eu acho que tem isso por aí também, de que as mulheres estão interditadas a ter uma vida estável, né? Hoje não tanto, mas quer dizer, a atividade fálica da mulher, por exemplo, das mulheres da geração da minha mãe, a atividade fálica era ser mãe, né? Por isso que as mulheres tinham tantos filhos. Minha mãe teve 6. Não é? Quer dizer, então a atividade fálica das mulheres era ser mãe. Estavam presas a essa condição materna. Então, a vida sexual da mulher é muito rejeitada. Né? Porque rejeitada, assim, no sentido as mulheres dos homens, porque os homens vão procurar exatamente o sexo das mulheres em outras mulheres, né? Nas prostitutas, nas amantes e etc. Então, tem essa questão com a sexualidade da mulher. Agora... Professor, Oi, Beth. Parece que isso tem um pouco a ver com a questão, inclusive, levantada no segundo texto pela Vocaro, né, que ela vem trabalhar justamente essa coisa da feminilização do mundo, né? Isso. Então, eu acho que para os homens, ou então para uma pessoa, e aí é difícil falar também só homem, né? Porque mulher também está dentro disso. Mas, assim, para uma idealização fálica, de um mundo fálico, né? Baseado na virilidade, baseado nessa potência ligado ao falo e aí ao pênis, né? Porque isso também cada um vai percebendo e entendendo.
assimilando isso, quer dizer, uma feminilização do mundo. A partir do momento que o mundo começa a mudar e se perceber como esse não todo, como esse que tem esse buraco, né? E, curiosamente, é um movimento gay, assim, e a homossexualidade masculina, assim, me parece que ela vem tornar claro, assim, que o homem tem esse buraco, né, que pode ser penetrado, inclusive. Sim. Então, eu acho que isso meio que, isso realmente quebra essa estrutura, né, fálica na qual o mundo era fundado, a cultura era fundada, né? Então, eu acho que o feminicídio, ele acaba, de certa maneira, também estar ligado a essa desilusão, essa desesperança do homem, né, vamos dizer assim, da heteronormatividade, né, de perceber que o mundo não está não é a questão da virilidade, né, há um buraco aí, tem um buraco e todos participam desse buraco, não é só as mulheres que têm, os homens também têm, e eles usam, e são usados, né, e essa situação toda. E é interessante, na aula passada também, só para finalizar, você trouxe muito essa questão do cristianismo também, né, do corpo, e aí eu fico pensando que no meio desse movimento também de feminilização, vamos dizer, e a feminilização no sentido de bem dizer, de bem tratar, né, também como você coloca a partir de Lacan, e aí eu fico pensando que o próprio Cristo ressuscitado, ele aparece com um buraco na mão, né? Então, é interessante isso, né? Esse Deus que precisou de um corpo, e ao final ele apresenta um corpo esburacado. Um corpo, quer dizer, tem um buraco, né? É lógico que com a ressurreição tem essa perspectiva aí de venceu a morte e tal, mas ele não pôde, não foi possível que ele não morresse, não foi possível que ele não passasse pela morte. E isso deixa uma marca, assim, que leva, inclusive, para o corpo ressuscitado. Se é para ressuscitar o Cristo, então vamos ressuscitar ele sabendo que ele tem um buraco, né? Então, é muito interessante isso. Se é para ressuscitar, então é para ressuscitar dizendo que ele é não todo. Então, assim, mas, enfim, acho que é isso. Tem tantas variáveis aí na sua pergunta, Beth, mas eu acho que tem a ver, inclusive, aí voltando à questão da Valneida, né? Essa questão o que eu estava dizendo, tentando dizer lá, é que exatamente não é só por conta da sexualidade feminina que é rejeitada e recalcada e proibida às mulheres que os homens entram em cólera e fazem uma passagem ao ato, que é o feminicídio, né? Porque tem essa questão do ódio ao feminino. A gente está, na pesquisa que a gente está trabalhando, a gente já está organizando um livro que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. O ódio ao feminino é exatamente isso que você está dizendo. O feminino... O Zizek tem um texto, que eu não me lembro mais, porque o Zizek tem 300 mil livros, eu não me lembro mais onde é que ele fala isso, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, em Lacan, quem é ativo é o objeto. Porque o objeto A é aquele que está fazendo buraco a toda hora, no todo. Causa do desejo. Hã? Causa do desejo. Causa do desejo. Tá todo tempo obrigando você a desejar, né? Exatamente. O feminino, e vejam que... E aí é onde entra a positividade do feminino em Lacan, que algumas psicanalistas, a Marcia Aran, por exemplo, a própria Butler, fazem uma crítica, a Davi Menard, fazem uma crítica dizendo que Lacan colocou o feminino numa condição negativa, a mulher não existe e tal. Veja, não é nada disso, pelo menos como eu entendo. A gente pode até discutir, debater e vai fazer isso. Porque o feminino, ele tem essa positividade exatamente de causar o desejo e de estar toda hora incomodando o todo fálico.
Os homens não fazem essa reclamação, as mulheres, né? É muito complicada, está toda hora questionando, insatisfeita e tal. Não é? É muito curioso isso, assim, não? Dentro dos tipos ideais tradicionais, homem e mulher, isso é extremamente claro. A queixa que os homens dirigem às mulheres, de que elas são inoportunas, são incômodas, estão toda hora perturbando, né, fazendo isso. É uma coisa curiosa. Porque o feminino incomoda, exatamente porque convoca o sujeito a tratar não só do seu desejo, mas da sua condição objetal. Entende? Então, é nesse sentido, por exemplo, no Enem, que tem assim um psicanalismo, né, de dizer isso, de que o sujeito trata mal os homossexuais, eu até fiz isso agora, os homossexuais, a mulher, porque no fim das contas ele é homossexual, né, tem esse psicanalismo aí. Veja bem, não é bem isso. Pode até ser que o sujeito tenha uma rejeição à própria homossexualidade, mas a questão não é essa, é que o sujeito, a gente se angustia por nos depararmos com essa condição real, objetal, que o corpo nos impõe. Entende? E a gente tem que fazer alguma coisa com isso. É o que eu estava dizendo. É o que as mulheres fazem, não é? E fazem melhor do que os homens, fazem semblante, né? Tratam o corpo. Quando fazem semblante, estou dizendo as mulheres no sentido geral, né? Mas os seres que estão no campo do feminino, vamos dizer assim. Porque não são só as mulheres, né? Conseguem tratar isso de uma forma muito melhor, fazendo semblante ao objeto. Né? Que é o que melhor pode ser feito, fazendo escabô, fazendo semblante de objeto, e etc. Entende? Que é esse tratamento que veja que não é necessariamente pela via fálica. Entende? Por mais que o sexual, a sexualidade, também possibilite isso. Né? Mas ele não é todo. Então a mulher está toda hora denunciando isso. E isso, às vezes, para os homens é insuportável. E aí daí a história do ódio ao feminino. Né? Dizer, os homens realmente não suportam. Se você assistir aí esse chá de revelação, se é menino, se é menina, você vê o homem vibrar quando descobre que o sexo do bebê é masculino. É incrível como o homem não suporta a mulher, gente. Não sei, vai entender. Bom, é isso que a gente está discutindo, né? Bom, gente, já são 3h06. Vamos parar por aqui hoje, né? A velha história da fraquejada, professor. A fraquejada, pois é. Fraquejada, né? Que aquele cara lá fala, deu uma fraquejada. É. Aquele sujo.